Um ótimo dia à nossa deputada, a companheira Érica Cocai, a qual eu gostaria de agradecer pela iniciativa da realização dessa importante audiência pública para todo o corpo funcional do Banco do Brasil, todo o conjunto de trabalhadores, mas também para o povo brasileiro, por se tratar de uma instituição financeira pública que é um dos principais patrimônios do nosso país. Gostaria de saudar a todos os companheiros e companheiras que estão aqui neste plenário, acompanhando presencialmente a audiência, e também àqueles e aquelas que nos acompanham de forma virtual, participando desse importante debate. Também saudar a nossa querida Ana Magnólia, que é uma das pessoas que contribui muito com esse debate nosso e com a luta contra o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, e o nosso presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, o companheiro Eduardo Araújo. Colegas, nós estamos fazendo um debate de um dos principais patrimônios que existe no nosso país. É uma instituição bicentenária, que é patrimônio do povo, uma empresa pública, e enquanto empresa pública, ela tem que prezar pelo interesse coletivo. Ela tem como função, tanto pela lei que atribuiu as funções como agente creditício, financeiro, que é a 4595 de 64, como a lei das estatais, ela tem a função de desenvolver um papel social importantíssimo em nosso Estado. E o Banco do Brasil, no início desse século, depois de um grande ataque que ele teve no final do século passado, passou a desenvolver esse papel de forma importante. Ele atuou e teve um impacto firme na economia do nosso país em momentos críticos. Tivemos, todo mundo aqui lembra, a crise de 2008, em que o Banco do Brasil, naquele momento, junto com outras instituições públicas, ele atuou de uma forma anticíclica para não permitir que a crise mundial afetasse o nosso país. Também tivemos depois, durante o governo da presidenta Dilma, o Bom para Todos, que era uma maneira de você reduzir a taxa de juros, que era disponibilizado por meio de crédito para a população, você reduzir essa taxa para aquecer a economia. E dessa forma, você também fazia com que as demais instituições financeiras do país, principalmente as privadas, tivessem que rever sua taxa, porque senão perdiam o mercado. E tanto que perderam o mercado que o Banco do Brasil era o primeiro no sistema financeiro nacional naquela época. Era o que estava na frente. Só que em 2016, nós tivemos um problema grave que afetou a história do nosso banco, como também afetou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Tivemos o impeachment da presidenta Dilma, o golpe de 2016, que logo após ele ser concretizado, em menos de 45 dias, fez com que o Banco do Brasil desse uma guinada em toda a sua estratégia corporativa, praticamente abandonando a sua função social, que tinha uma importância muito grande no Pronaf, tinha uma importância muito grande para liberar crédito para micro e pequenas empresas, e tinha uma importância em justamente atender aquela parcela da população que era excluída do sistema financeiro nacional, ou seja, de fazer a inclusão bancária. Então, o Banco do Brasil ele deixou de lado o seu papel público, o seu papel social, e mudou a sua missão, se tornando um banco de mercado com espírito público. Isso foi em menos de 45 dias após a destituição da presidenta Dilma. Então, aí tu já teve uma mudança gigantesca na estratégia do banco. E ato contínuo com essa mudança, veio problemas que acarretam, inclusive hoje, prejudicam a vida laboral dos nossos colegas no trabalho, que por mais que sejam problemas externos, mas impactam diretamente a nossa vida, que aí não tem como a gente deixar de falar, que é a reforma trabalhista, a Lei 13.429, que trata das formas de contratação dos trabalhadores e trabalhadoras, e a reforma da Previdência. Então, você teve, com essas alterações, uma fragilidade
do nosso contrato de trabalho, da forma como como a nossa vida laboral existe dentro do Banco do Brasil. Então, tivemos esse tripé de leis que foram alteradas, que vieram nos prejudicar em vários aspectos. Dando continuidade também, no ano da reforma da Previdência, tivemos uma consultoria no Banco do Brasil que potencializou o abandono do interesse coletivo, que é uma consultoria que fez com que o Banco do Brasil adotasse essa gestão do medo, que a nossa companheira Ana Magnoli estava falando, que é uma consultoria que fez com que a gestão que é aplicada na iniciativa privada, em especial no Banco Itaú, fosse copiada dentro do Banco do Brasil, potencializando o discurso da meritocracia, o discurso do individualista, fazendo com que nós, que somos funcionários do Banco do Brasil, que sempre tivemos aquela tradição, aquela cultura de família bebê, de família do Banco do Brasil, um ajudava o outro, fazendo com que o colega do lado, que antes a gente trabalhava de forma colaborativa, trabalhava construindo juntos, se tornasse meu adversário. Porque junto com essas mudanças, o banco implementou mudanças no nosso plano de comissões e funções gratificadas em 2020, que foi o Performa, que o funcionalismo do Banco do Brasil chama de Deforma, e tivemos uma redução de até 40% em comissões e gratificações nesse período, gerando uma aberração, que é você ter 4 pessoas, 4 faixas de remuneração distintas para a mesma função. Então, com a implementação do Performa, você teve essa redução na remuneração e na comissão, fazendo com que a gente voltasse a valores de folha de pagamento do banco, junto com outros fatores, como a redução do funcionalismo, lá para meados de 2012 e 2010. Ou seja, saímos de 2020 com uma determinada carga na folha de pagamento, com essa precarização, para uma realidade de 2010 e 2012. Tivemos em 2021 a extinção dos caixas executivos do Banco do Brasil, que foi uma medida tomada justamente para excluir de vez parcela significativa da população e para tirar um serviço importante. E hoje, se existe caixas no Banco do Brasil, muito se deve agradecer a uma ação que o movimento sindical, por meio da sua confederação, a nossa Contraf, CUT, entrou garantindo a permanência de vagas, mas ainda uma permanência que não atende ao todo. Porque, só para ter noção, companheiro Érica, aqui em Brasília, na região nossa de Taguatinga, há 20 claros de caixa. 20 claros na PSO de lá. E essa quantidade de vagas não consegue ser preenchida porque não há concurso para agentes comerciais, para pessoas virem trabalhar, e dessa forma precariza o atendimento à população e sobrecarrega o funcionalismo. Com tudo isso, companheira, também tivemos uma redução gigantesca do número de agências e unidades de atendimento nos últimos 10 anos, que saiu em torno de 1.500 agências foram reduzidas. Né? Saímos de 5.544 para 3.987 hoje. Então, um pouco mais, né, por volta de 1.500. E em termos de quadro de funcionários, de praticamente 110 mil funcionários para 85 mil. Então, com esses números, companheira, que a gente esperava que a atual gestão do banco ela mudasse, e aí depois, na hora que for concluir, no final da audiência, a gente entra mais nos detalhes, a gente mostra que as condições de trabalho ficaram precarizadas, o atendimento ao cliente e usuário ficou penalizado, e que a gente não consegue, dessa forma, garantir um ambiente laboral saudável, que acaba potencializando o adoecimento e, infelizmente, fazendo com que a gente tenha até mortes dentro do nosso dia a dia, como ocorreram recentemente em Campo Grande, como tivemos no Complexo Humaitá, início do ano, lá em Belém, 2 mortes, pessoas novas, né? Um teve um infarto, outro um AVC,
tentativas de suicídio, como tivemos em Rondônia, e vários outros casos aí pelo país afora. Então, é uma situação alarmante que nos preocupa bastante, e por isso a gente mais uma vez agradece devido à importância dessa audiência pública. E de forma rápida abordar aqui algumas questões para fechar a nossa contribuição. A primeira é reforçar a escolha, como eu tinha falado, que desde 2016 foi tomada na última década, na estratégia corporativa da empresa e que não mudou na atual gestão, por atender única e exclusivamente aos interesses dos investidores privados e dos analistas de mercado. E aí eu vou ler um trecho aqui, rapidamente, do último formulário de referência do Banco do Brasil, que colocou: a União, na condição de acionista controlador, poderia eventualmente influenciar as decisões dos conselheiros de administração cuja indicação lhe compete, no sentido que o banco desenvolva atividades negociais que priorize objetivos ou programas de interesse governamental. Também existe a possibilidade de que alguns desses negócios concorram com os objetivos econômicos da atuação do BB, o que poderia afetar o banco adversamente e, porventura, causar danos à sua reputação. Então, quer dizer que o Banco do Brasil, que foi criado, que tem a Lei 4595, que define o seu papel como principal agente creditício e financeiro do Estado, que tem as leis das estatais que definem que ele tem que ter o interesse coletivo como sua prioridade, ele coloca a União como um ente, que é o acionista controlador, que vai contra os interesses do banco. O Banco do Brasil, enquanto banco público, ele existe para atender os interesses da União, interesse coletivo, e não para atender interesses do Itaú, do Santander e de outros que estão lá com seus analistas privados, que Giovanni Tobias, como vice-presidente, só fala para eles. A presidente, infelizmente, só fala para eles. E quando tem um crédito consignado do trabalhador, que foi colocado no banco por uma obrigação, mesmo assim a taxa está pior do que a de banco privado. Então o Banco do Brasil não tem compromisso nenhum com a coisa pública, com o papel social, e muito menos com seus clientes e funcionários. Os clientes, o Banco do Brasil está desrespeitando a lei do sigilo bancário, ao fraudar as precarizações e fraudar e precarizar as relações de trabalho, colocando pessoas que trabalham por mais bebê, que muitas vezes não são nem seletistas, muitos são PJs, que são quem atende parcela significativa do funcionalismo que está sendo excluído, proibido de entrar nas agências do Banco do Brasil. Porque aquela pessoa que não é um alto investidor, não interessa mais para o banco. Vai ser atendido no quiosquezinho do mais bebê do lado de fora, sob chuva ou um calor intenso, com pessoas que estão ali atendendo, tendo acesso aos seus dados, mas você não sabe se no dia seguinte vai estar lá. E fechando, companheira Érica, é esse desrespeito com o nosso funcionalismo que está adoecendo bastante, como foi muito bem falado. A gente é prejudicado de várias formas. Com a redução de 40% da nossa remuneração nas comissões e gratificações, nós deixamos de contribuir para a nossa Previdência, que foi impactada, infelizmente, com a reforma da Previdência, com o roubo das nossas aposentadorias em 2019, pelo antigo governo, e deixamos de contribuir com a nossa Caixa de Assistência CACI, que é o que dá amparo aos que estão adoecendo hoje em dia. Então, a gente deixa de arrecadar para a CACI com a redução salarial, com os comissionamentos que vamos ter a partir de 5 de janeiro, com essa reestruturação na direção geral, nas unidades estratégicas e na tecnologia, e deixa de arrecadar, e aumenta o custo da nossa Caixa de Assistência, que, infelizmente, com mais adoecimento, você tem que ter um atendimento maior e é mais custo. Então, a gente acaba perdendo de tudo quanto é jeito, em virtude dessa precarização imposta pela direção do banco. Como passou o tempo, fecho por aqui, companheira, e mais uma vez agradeço e lamentamos a negligência do Banco do Brasil, a omissão de mais uma vez não estar vindo aqui, mas o Eduardo já disse da falta de compromisso deles, e infelizmente a gente percebe que, por exemplo, nos casos que a Luciana comentou, companheira Érica, a gente tem cláusulas em acordo coletivo, tem coisas que foram conquistadas e o banco não está respeitando, como não respeitou também nessa estruturação que foi implementada.